Hoje eu queria agradecer a todos vocês, da disponibilidade que vocês tiveram de estar aqui com a gente agora. A gente sabe que a agenda de todos é uma agenda muito complicada, porque nesse momento a demanda é muito grande, né, dos nossos pacientes, mas a gente pôde se encontrar e poder falar desse assunto que é tão importante, que é o atendimento, né, psicoterápico nesse momento. Né? A gente está enfrentando um momento muito complicado, histórico mesmo, né? Que nos obrigou a um esforço adaptativo absolutamente enorme. Né? A pandemia impôs ao atendimento psicoterápico, né, uma mudança de formato importante, né? Isso é do que a gente vai se ocupar hoje, né, dessa mudança. E essa mudança é a mudança do presencial, do atendimento presencial do nosso paciente para o atendimento online virtual. Estão conosco aqui nesse encontro hoje o Felipe Duarte, o Gabriel Rosenberg, o José Carlos Honório, a Juliana Vernaschi, José Luiz Tavares e Sérgio Mascoli. Temos médicos também, né? Não só psicólogos e não só psicanalistas. As perguntas que nos surgiram, né, para que a gente se encontrasse nesse momento foi como que é para cada um, como que está sendo para o profissional da área psi essa passagem do atendimento presencial para o atendimento online. Os pacientes aceitaram? Como é que foi isso? Né? Como é que foi passar de uma coisa para outra? Foi confortável, não foi? De pronto aceitaram, não aceitaram? Teve gente que não aceitou, né? Para nós, essa mudança foi confortável? Né? Para a gente, enquanto profissional da área psi, foi confortável essa mudança? A gente se adaptou? Foi mais difícil do que a gente gostaria? Mais fácil do que a gente imaginou? Né? O fato de se ver na câmera, por exemplo, né? Você pode se ver durante o atendimento que você está fazendo. Isso daí é confortável para você? Né? Você se prepara, você preparou o seu setting de atendimento virtual? Né? Isso foi uma coisa que te passou pela cabeça ou não te passou pela cabeça? Você atende na sua casa, não atende, porque há profissionais que pegam o computador, pegam tudo e vão para o seu consultório. E há profissionais que não, né? Que ficaram efetivamente na sua casa atendendo. Isso daí tá bom para você? Serve assim? Isso te inibe, não te inibe? Né? Você impôs, outra questão é, você impôs restrições aos seus pacientes, por exemplo, de não te ver. Há profissionais que não querem, que desligam a câmera, né? Só vão ouvir, né? Você pediu ao seu paciente que determinasse, separasse um local confortável, tá? Para efetivamente ele fazer a sessão com você, né? Quer dizer, ele preparasse, ou podia ser qualquer lugar, ou você deixou ele livre, e isso era uma questão da qual você ia analisar durante as sessões, deixou absolutamente no formato dele, né? Você acha que compromete ou comprometeu essa migração? Né? O atendimento online, para você, é um atendimento que é de qualidade? Não é de qualidade? Ou é uma qualidade compatível com esse momento apenas? Né? Se você já reiniciou o atendimento presencial, né? E se a gente acredita num futuro híbrido, né, num futuro em que essas coisas vão se mesclar nos atendimentos desses pacientes, inclusive dos novos que chegarão, até por conta da distância, da economia, do deslocamento, né, das complicações de deslocamento, da carga de trabalho de todos, né, dos nossos pacientes. Né? Então, assim, essas são questões que nos passaram mesmo e da nossa vivência nesse momento, né? Então agora a gente gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, de tudo isso, são as perguntas, são as questões que a gente colocou exatamente para estimular que pedaço, né, que está complicado ou não, foi mais fácil do que a gente imaginava, desse nosso momento aqui, tão especial, tão diferente, né, tão exclusivo que a pandemia nos impôs. Vamos lá? Vamos conversar? Eu acho interessante, Silvana e colegas, essa coisa de conversar sobre isso, porque, para além da psicanálise, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ímpar mesmo.
tanto que você mencionou no começo da sua conversa aí, é um momento histórico. A gente fala de adaptabilidade, a gente fala de remoto. A minha clínica, ela é muito, para mim, eu vou falar enquanto indivíduo, para mim não foi bom essa coisa de atender remotamente. Eu não gosto. Eu acho que esse aparelho ele tem as funções dele e que nesse momento serviu muito bem, está servindo ainda para os atendimentos, mas ele deixa de lado o encontro, né? Ele deixa de lado o humano, ele fica com as questões. A gente responde questões que podia ser de um não paciente. Eu acho que ele destrói um pouco o vínculo criado com a pessoa que você atendia até então presencialmente. E a minha clínica é muito pautada pelo silêncio. Eu gosto muito do silêncio no setting analítico, no encontro. E o silêncio, para mim, na minha clínica, tem uma função. E a função do silêncio na minha clínica presencial não aparece no remoto. Porque me parece que, às vezes, o paciente acha que o silêncio posto é um defeito do meu aparelho ou do dele. E para a gente falar que não, que aquilo é tudo muito difícil. Eu acho que é uma outra clínica. Eu acho que essa coisa do híbrido que você disse, eu acho que realmente vai ocorrer. Eu acho que a gente vai ter de novo que se adaptar. Como a gente se adapta com um paciente que não quer divã, que quer cadeira, a gente vai ter que se adaptar com essa coisa remota mesmo. Eu me sinto um pouco desconfortável, porque a distração ela é muito nítida no remoto. Você está num lugar que eu não sei onde, eu estou num lugar que você também não sabe onde, e a gente está falando de uma questão importantíssima que é o que você está pensando, qual é a sua angústia, qual é a sua questão, né? E eu posso estar distraído de uma hora para outra, ou a pessoa está distraída de uma hora para outra, e a gente não dá conta disso. Esses dias eu fui pego de surpresa por uma paciente que disse que está funcionando para ela, mas ela tem saudade do divã. Eu achei bem engraçado isso. Eu falei assim, até brinquei com ela, falei assim, por enquanto a gente não tem divã, né? Não dá para ter divã aqui, né? Só se eu virar de costas para você, né? Ou você virar de costas para mim. Então, são questões que eu acho que a gente vai ter que ir respondendo com o passar do tempo, com os atendimentos mesmo, mas que é uma nova realidade. Eu acho que... Bom, eu acho que eu não preciso me apresentar de novo, né? Então, só vou dizer o que eu estou achando do que você diz, e se os colegas quiserem falar também. Eu acho que essa é uma realidade, né, a qual vou falar a minha experiência, né, e concordo com você que é um atendimento que ele não subverte a presença, a importância, a gentileza e a sutileza da presença de analista e analisando. Né? Ele não é uma coisa, não é um formato que substitui, em hipótese nenhuma. Né? É um formato análogo, né? Eu acho que é uma possibilidade em alguns momentos, né? Mas não é do formato do qual a gente precisa e deveria se ocupar, né? O tempo todo. Né? Eu acho que uma análise inteira feita virtualmente, né? Eu acho que é uma análise com alguns prejuízos, né? E com alguns esforços. Por exemplo, eu vejo o esforço, eu termino mais cansada no atendimento virtual do que no presencial. Fico muito mais cansada. Né? Eu atendo horas e horas e horas e isso me deixa esgotada. Por quê? Porque eu preciso prestar muita atenção,
né? Porque eu estou totalmente focada no rosto do meu paciente, né? Então, assim, por exemplo, se cai alguma coisa, ele pula e eu pulo, porque se acontecer alguma coisa, né? Então, assim, eu sei que eu estou fazendo um esforço imenso para não me distrair, tá? Ele pode se distrair, né? Mas eu não, né? Eu não. Né? E pelo menos não tenho esse intuito, né? Não tenho essa possibilidade, essa facilidade, né? Não foi difícil passar de um formato para o outro, já tinha pacientes no formato online, mas não há como a gente não perceber os prejuízos da falta de leitura, né, que a presença nos traz, né, do tanto a mais que a gente lê com a presença do outro. Né? Então, o silêncio que você colocou, Zé, eu acho que é uma coisa muito importante. Sustentar o silêncio online é muito difícil. Né? Muito difícil. A angústia é muito maior do nosso paciente, né? Mesmo que a gente sustente, ele fala, não, mas peraí, não, e vai pegar água, começa a se mexer, começa, né? Quando A ansiedade aumenta, me parece. Parece que quando você vai no médico tirar a pressão, fazer um exame de pressão, você fica tão ansioso por aquilo, a sua pressão sobe. Então, parece que a ansiedade da análise online me parece que é maior do que se for presencial. Então, o paciente, vez por outra, está ansioso. E você tendo que lidar com essa ansiedade dele, é o que você disse mesmo, é muito mais dolorosa e é muito mais desgastante. Você fica esgotado. Exatamente. Eu acho que, por exemplo, eu deixei totalmente livre para os meus pacientes escolherem o local que eles quisessem, né? Iniciar a análise virtual, escolhesse. Então, eu tenho adolescente que começa no quarto, depois ele vai para a sala, ele uma hora está deitado na cama, outra hora ele está comendo na cozinha, e ok, né? Ok. Né? Eu uso esse material para exatamente estar organizando aquele momento, ou entendendo até por que ele escolheu aquele lugar, né? Por que ele está falando desse lugar comigo, né? Não tenho nenhum problema quanto a isso. Outros colegas já não gostam. Não, tem que ser um lugar reservado, super bem reservado, tal. Não sei, de repente não, né? No meu caso, não, né? O meu local foi um local que eu pensei, né? Onde eu estaria sempre, então eu mantenho sempre o mesmo lugar, né? Eu não pude atender meus pacientes virtualmente no meu consultório, porque a conexão lá nem é tão boa quanto, né, no escritório da minha casa. Então, eu atendo no escritório da minha casa, né, que é esse lugar que vocês estão vendo, e acredito que, como atrás, né, como eu sou a única figura que aparece, né, foi uma coisa que me deixou confortável, né? Estou falando da minha experiência, do que eu imagino para mim, né? Então, quanto menos estímulos eu impuser para o meu paciente, menos ele se distrai comigo, né? Quer dizer, ele pode se distrair com ele, mas não comigo, né? Então, assim, eu acho que me preparar para esse momento é muito legal. Então, eu me preparo exatamente como se eu sentasse no meu consultório, né? Eu tenho os horários organizados como se eu sentasse no meu consultório, né? Se eu fosse até o meu consultório, né? E eu tive pacientes, por exemplo, os pacientes bem idosos, né? Tiveram dificuldade de migrar para esse formato, né? O pessoal com acima de 70 anos preferiu aguardar para que voltasse para o presente, quando voltasse, enfim, a pandemia acabasse e a gente pudesse voltar. E outros, um ou outro, teve poucos pacientes que, olha, não é privacidade e tal, mas depois acabaram entrando no formato e, ok, acabaram se encontrando. Mas eu acho que esse esforço adaptativo dos dois lados consumiu um tanto de análise, né? Tinha um ritmo, a gente estava indo, discutindo um monte de questões. Não só de análise, como de conceitos também. A gente vai falar de conceitos. Se a gente vai falar de transferência e contra-transferência, não existe contra-transferência numa relação online. Como assim? A gente está no nosso papel de analista, então, ok. Agora, qual que é o papel do analisando numa análise online? Se você nunca conheceu, se você nunca deu de cara com esse sujeito, se, dado esse esforço que a gente tem multiplicado,
de atender online, a gente precisa pensar nesse tempo, que se é de 45 minutos, é de 40, ou vai ser meia hora, como que vai ser isso? Então, tem Tanto que alguns ele conceitos... tolera, né? Exatamente, porque a gente Tanto que vai ele ficar tolera. esgotado. Tem conceitos Não, que a e gente precisa tanto que, por rever. exemplo, o paciente adolescente, né, é interessante porque ele não tolera todo esse tempo online, né? Não. 50 minutos online. Então, há acordos diferentes de tempo com o paciente adolescente, menos tempo, né? Porque E ele às vezes o tolera acordo é menos tempo. ditado às vezes o acordo é ditado pelo paciente, né, Silvana? Sim, Porque sim. às vezes ele está Eu gostaria de fazer o um adolescente está comentário. tão ansioso por terminar, ele fala, vamos terminar. Sim, sim. Fala, Felipe. Eu acho que essa questão do atendimento online versus presencial, ele entra dentro de uma discussão que já existia mesmo antes da pandemia, que é essa tecnologia é boa ou ruim, né? Acho que a gente tem que cuidar com um certo maniqueísmo aí, dizer que a tecnologia seria ruim. Eu acho que é diferente, sem dúvida. Acho que a gente perde coisas e ganha outras, né? Me surpreendeu. Eu até então nunca não tinha feito atendimento online e não tinha dado aula online. Tive que fazer as duas coisas, foi um desafio para mim. Estou achando super interessante e Isso. concordo contigo que é bem mais cansativo. Por exemplo, eu dava aula de 3 horas online durante todo esse desde o início da pandemia, e é muito mais concentrado. E eu percebo isso também na relação com os pacientes. Eu acho que talvez esqueci o nome de todos, por enquanto eu estou conhecendo vocês agora. O do Galaxy S8, como é que é o nome? O José? O José falou de que aumenta a ansiedade. Acho que sim, mas esse aumentar da ansiedade é porque não será também porque a gente está percebendo mais coisas, está com foco maior na relação terapeuta-paciente. Eu não acho que não exista transferência e contra-transferência na relação online. Eu acho que a gente teria que discutir isso. É claro que a relação presencial é completamente diferente. O que eu ia dizer que me surpreendeu que eu tenho um paciente que tem mais de 80 anos, que se adaptou muito bem à relação ao atendimento online, e tenho 2 pacientes adolescentes que preferem e me pedem para fazer atendimento presencial. É uma coisa meio que eu não imaginei que fosse assim, achei que fosse ao contrário, né? E, no entanto, isso me surpreendeu. E acho também que essa questão de considerar mais complicado o atendimento online tem a ver também com se a gente considera ou não o setting terapêutico como algo totalmente diferente das outras relações, né? E eu não sei se, claro que é diferente, mas será que tem que ser tão diferente assim? É uma pergunta também, né? Sim, sim, sim. E vocês, o que acham, os colegas? No que se refere à contemporaneidade, eu acho que a gente vem observando certas peculiaridades desse tempo, e nessas peculiaridades, uma que se inscreve são as relações que se estabelecem por meio virtual, né? Várias relações começam em meio virtual, às vezes terminam ali mesmo, após alguns meses, outras vezes se transformam em presencial e por aí vai. Então, acho que a gente tem que olhar, aceitar a virtualidade como parte inexorável do nosso cotidiano. E que também vai, de alguma forma, interferir na relação analista e analisando, claro. E o segundo item pelo qual eu queria começar é a questão da literatura, né? Porque, eventualmente, eu acho que eu me vejo dentro de uma cena que poderia ser tranquilamente entre 4 paredes, se eu pensar no isolamento social, ou A Peste, do Camus, né? Quando desvalimento, desamparo, finitude ameaçavam aquelas pessoas daquela cidade lá da Argélia. Então, acho que a gente é curioso porque
como Freud dizia, que os escritores antecipam o nosso conhecimento, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Pegar o Sartre lá atrás, pegar o Camus e dizer, nossa, estou vivendo nas páginas desses dois. O que está se passando, né? Isso para não citar o Freud no Mau Estado da Civilização, né? Nós estamos experimentando os 3 itens que ameaçam a felicidade do homem. Ameaças do mundo externo, o vírus. Decadência do corpo, a nossa finitude, adoecimento, etc. E as relações intersubjetivas. Então, a gente está vivendo dentro dessas páginas do Freud do Mau Estado da Civilização. E eu acho que a vida imita a arte, né? Então, eu acho que o que eu observo no consultório, em decorrência desse momento, é uma prevalência mais acentuada de desamparo, finitude e problemas decorrentes do isolamento, né? Com relação à modalidade virtual, eu, sinceramente, acho que é um pouco cedo para a gente concluir o que vai funcionar, o que não funciona, né? Porque são 4 meses apenas. Eu acho que é tão grande a diversidade das reações dos analisandos que é difícil chegar a uma conclusão, né? E acho que a questão principal que se coloca é a questão da transferência, né? E a pergunta que se faz é possível não ter um corpo físico para ver a transferência? Né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Para a qual não tem uma resposta absoluta, felizmente. Mas eu acho que o que se passa está em função de um laço que se estabelece entre o profissional e o analisando, né? E se a gente pensar em laço, a gente pensa em vínculo. Então, fica quase que uma série, né, de associações: corpo, laço, vínculo, pulsões. E eu não posso deixar de lembrar da pulsão da voz, assim como da pulsão da imagem, né? Que, de alguma forma, estão presentes no presencial. Não é a mesma coisa... presentes no online. O que não é a mesma coisa que no presencial, mas também estão presentes no online, né? A gente não pode esquecer que Freud dizia que a boca, né, é o primeiro órgão, enquanto zona erógena, que emite reivindicações libidinais para a psique. E a voz materna. Então, a voz está lá no online, né? Com relação à imagem, bem, a gente tem a imagem como algo que constrói a subjetividade e constrói o laço. Ela está presente, com a sua peculiaridade, mas a imagem está lá. Então, como eu disse, ainda é um pouco cedo, eu acho, para concluir alguma coisa. Mas 2 elementos fundamentais, no meu entendimento, para se criar um laço, um vínculo, estão presentes no online, cada um ao seu modo. Com relação aos pacientes analisandos, o que observo são as reações mais variadas possíveis, né? Pacientes que aceleraram o seu processo produtivo, chegaram mais perto de núcleos mais dolorosos, que já haviam mencionado, mas que de alguma forma evitavam, e mergulharam nesses núcleos. A produção de sonhos que aumentou, e isso tem me intrigado. Por que algumas análises se aceleram, digamos assim? Talvez não somente pelo atendimento ser online, mas pelo próprio contexto da pandemia. Acho que as pessoas estão se aprofundando mais em alguns temas. Eu acho que tem uma questão de um redimensionamento do tempo. Eu acho que a nossa relação com o tempo mudou por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque todos os dias são iguais. Então, ficou um contínuo que não tem intervalos. E o segundo, a ameaça da finitude, que interfere na noção de tempo. Então, acho que talvez esses sejam os 2 elementos que possam explicar uma aceleração no processo de análise em alguns pacientes. Eu tenho outros pacientes que, no presencial, me relatavam dificuldade no contato físico, na sua vida social. E que, quando passamos para online, eles me pedem para ficar sem câmera, ficar só na voz. Há 2 semanas eu recebi um paciente que eu acompanhei durante 2 anos e, por motivos de mudança de residência, ele interrompeu há mais ou menos 1 ano e meio. Saiu de São Paulo. Na época, eu ofereci online e disse, não, eu não gosto de online, acho que não funciona. Há 2 semanas ele me procura uma determinada questão, a gente retoma o processo de análise, no final da primeira conversa ele me diz, olha, eu queria te propor que a gente não passasse para presencial,
porque eu acho que, mesmo quando voltar, porque eu acho que eu consegui falar mais de minhas dificuldades com você na câmera do que pessoalmente. Claro, isso é material de análise, claro, isso tem que ser trabalhado, mas é curioso, né? Alguns pedem, outros aceleram, outros não querem ver. Então, é tão diverso, é tão singular, né? Como dizia lá o Miguel Couto, né? Para lembrar da minha origem médica, né? Não há doenças, há doentes. Né? Então, cada um tem uma singularidade própria e eu acho que a gente vai ter que começar a lidar com, como foi dito, com um modelo híbrido, em que a gente inclua um presencial como uma das formas de atendimento. Mas devo confessar que o presencial, que inclua o online, perdão, mas devo confessar que o presencial ainda é algo que me traz mais conforto, sem dúvida nenhuma, mas não exclui o online. No meu entendimento. Sim. Há uma nova liturgia psicanalítica que nasceu aí, né? É o nome que eu dou. É a questão de uma nova liturgia, porque a gente vai ter que aprender a ter que lidar com esse novo, mais do que uma mudança de paradigma, acho que como uma mudança de estado mesmo, de relação com a vida, né? A que eu estou nomeando agora de uma liturgia psicanalítica nova, que a gente vai ter que mudar muito desses protocolos, mudar muito dessas formas de atendimento. E entrando nesse primeiro ponto de liturgia, uma coisa que me incomoda, né, nessa nova liturgia é não ter que me arrumar como eu costumava me arrumar para ir para a clínica, né? Então, usar calça, camisa ou camiseta, enfim, tá? E que dentro desse atendimento online, está nesse escritório, ou está no meu quarto, ou está na varanda, enfim, me incomoda, né? No entanto, que eu comprei um biombo, vai chegar essa semana, para onde eu tiver, colocar esse biombo atrás de mim, para ficar um ambiente estéril também. Porque uma das coisas que me chama a atenção nessa nova liturgia é o ambiente onde estão os pacientes. Então, aonde eles estão, me chama a atenção também, é quase como um ruído. Às vezes, meu olhar, ao invés de ficar focado na imagem do paciente, ou minha escuta ficar focada na fala dele, meu olhar acaba vasculhando, é automático, né? Vasculhando o ambiente onde ele está. E achei engraçado, por exemplo, acho que eu falei para o Gabriel isso, de um rapaz que foi arrumar cueca. Ele se levantou e ajeitou o corpo dele, né, na minha frente. E foi muito estranho aquilo. E uma paciente também que estava deitada, toda embrulhada no edredom, deitada na cama, olhando de lado, né? Aquilo não foi confortável. Eu me senti invadido e me senti invadindo ao mesmo tempo também, né? Então, a questão da roupa, que agora eu estou usando mais os modelos de roupa, ainda estou de bermuda, tá? Não aparece no vídeo, né? Mas não gosto, não me sinto confortável dessa forma, tá? Então, nessa nova liturgia, como eu vou proceder. Concordo com o Zé da falta de corporalidade. Para mim, apesar de a gente não estar se abraçando, se beijando, para mim, ver pessoas tridimensionalmente é importante, tá? O meu espaço, a minha sala, inclusive a clínica que eu trabalhava vai fechar, falei para o Gabriel também, né? Porque todos os profissionais que atendiam lá, médicos, enfim, psicólogos, nutricionistas, todos vão deixar a clínica e vão para o modelo online. Então, a proprietária decidiu fechar depois de 40 anos. Então, eu também vou ter que procurar um outro lugar, e daí por que eu comprei o biombo. Então, a liturgia está me fazendo mudar a indumentária, a forma de falar, meu óculos, que eu não uso com toda a frequência, o meu espaço, né? A forma de contato com as pessoas. Então, essa nova liturgia é uma coisa de informação, como o Zé falou, né? De algo que ainda está em transição. Uma outra coisa que me incomodou nessa liturgia foi a questão de pacientes não poderem ser atendidos porque não tinha lugar de privacidade. Né? 2 pacientes muito densos, né? Que precisavam de atendimento, de continuar com o atendimento, né? E que estava evoluindo muito bem na análise porque não tinha um lugar de privacidade na casa ou no prédio, enfim, não puderam atender. E isso me incomoda, porque eu sei que essas pessoas têm demanda de análise, a clínica pode ser atendida, mas eles não podem ou não querem vir presencialmente, dado a exposição de sair de casa. Aonde você vai agora? Em que horário você vai voltar? Mas para onde você vai? E eles não querem dizer, porque um deles, a família não sabe que faz análise.
Então, isso também me incomoda, de não poder atender, né? E a segunda consideração, além dessa liturgia nova, eu acho que é essa história de um recalque civilizatório novo. Todo recalque implica numa nova sociabilização, né? Então, me vem à mente um recalque civilizatório, ou seja, a pandemia nos obrigou a um recalque, tá? Ou uma castração, se vocês preferirem, em que a gente tem que entrar num novo período social, de uma outra forma social, de a gente se ver bidimensionalmente, né? A gente está se olhando bidimensional, né? Isso é uma nova forma, eu acho que isso é um recalque mesmo, né? Até acho que essa questão da máscara, aquela questão da máscara de PVC que a gente vai transparente, enfim, tá? Esses modelos novos. Então, acho que esse recalque civilizatório, também como o Zé Luiz falou, né? Tem informação. Eu acho que não dá mais para voltar, né? Então, o coronavírus ou pandemia, seja qual o nome que for dado, vai trazer essa colocação. E a terceira consideração que eu tenho que fazer é a transição, né, de agora com os meus pacientes. No primeiro momento, eu fiquei muito confuso, porque aqui em São Paulo, Felipe, é o João Dória, que é o governador de São Paulo, ele decretou a pandemia de um dia para o outro, praticamente, né? De uma segunda-feira, ele falou, talvez, numa quarta-feira fechou, né? Absolutamente fechou. Então, a gente ficou, naquela semana, sem saber. Então, naquela semana e na outra posterior, eu não tinha a menor noção de como fazer. Eu nunca tinha feito atendimento online e nem nunca pensado em fazer esse atendimento online. Para mim, nunca isso iria acontecer. Eu jamais iria fazer, porque a minha antiga liturgia determinava essa ortodoxia que eu falei para o Gabriel outro dia, essa questão de ter que estar lá junto no CDC, pegar o paciente na sala de espera, conduzi-lo, apontar o lugar que ele quisesse entrar, sentar, enfim, ou para ir para o divã se ele quisesse, enfim. Havia um outro procedimento, que nesse atendimento online eu fiquei confuso em que momento me adaptar. Uma outra questão dessa confusão foi como acessar meus pacientes. Eu não sabia se eles tinham pego o coronavírus ou não, eu não sabia se eles estavam doentes em quarentena ou não, eu não sabia nada deles, né? Porque lá na clínica, o gerente da clínica faleceu de Covid, né? Ele morreu de Covid. Então, também era um medo que eu tinha, né? Porque já que o cara da clínica, né, que era o nosso gerente, tá? Morreu de Covid, ele e a mãe dele, né? Os dois vieram a óbito logo no começo. Então, eu fiquei muito confuso, talvez seja o motivo da confusão, né? Talvez desse novo recalque civilizatório, o óbito de alguém que trabalhava com a gente. Tão fácil pegar no bom sentido, né? Então, eu não sabia entrar em contato com os pacientes. Será que eu mando contato, mando WhatsApp, ligo, vou ter notícia, morreu, está internado, está entubado? Então, isso provocou em mim um desconforto muito grande. Aí, uma menina que eu supervisiono me mandou um oi, só um oi. E a partir daquele oi, eu pude mandar um joinha para ela. Falei, opa, já descobri o caminho de começar a acionar meus pacientes de volta. E comecei a mandar oi, né? Se eles retornavam, a gente ia conversando. Nenhum paciente pegou coronavírus, nenhum paciente morreu, nada disso, tá? Mas o Marcos da clínica, sim, né? Acho que talvez seja esse motivo também que vai fechar, porque ele era o gerente de lá da questão. Então, eu estou me dando a oportunidade de novo. E uma coisa bacana que eu acho que você, Silvana, tem a ver, você é muito genial, criativa, é um elogio, tá? No sentido de que pegou essa história na formação, né? Antes que o furacão acontecesse, já mandou uma equipe para ficar no olho do furacão para ver como o furacão está acontecendo. E isso é muito... A gente persegue esses furacões, né? A gente é aquele pessoal com o carro perseguindo os tornados. Esse mesmo. Porque, Silvana, eu não teria ideia de fazer um negócio desse. E a gente fazer essa marca agora, a gente está inaugurando um espaço que vai servir como referencial histórico, né, para poder advir, para poder acontecer, né? Então, essas são as considerações que eu tenho para fazer, né, essas três. A questão de que há uma nova liturgia, e para mim era liturgia mesmo, né?
Segundo, essa questão do recalque civilizatório, né? Que é essa questão da pandemia. E a terceira é a minha própria experiência da transição, de como me apresentar para o meu paciente, né? Depois dessa confusão toda. Que sorte que essa supervisionanda mandou esse oi, que aí me deu a iluminação para eu poder seguir, e a partir de lá todos estão voltando. Semana passada eu fiz uma entrevista com um rapaz novo, né? Nunca tinha feito entrevista psicanalítica, foi interessante, eu consegui, estou conseguindo, viu, Zé, entrar nesse papel de transferência contra transferência, mesmo não estando no setting, né? E também fiz um encaminhamento, né, de 2 pessoas de fora de São Paulo. Então, me acionaram, mas não tinha como trabalhar, então encaminhei para amigos, né? Um de Roraima e uma pessoa do Nordeste, que pediram atendimento online, que eu acho que agora vai começar a acontecer também, tá? E uma coisa que, para mim, um adendo, que está me ajudando muito a passar essa fase complicada, terminei a graduação de filosofia ano passado, né? E quando começou a pandemia, a universidade que eu me formei mandou um convite para a gente fazer uma especialização em aconselhamento filosófico. E eu falei, bom, já que é pandemia, eu vou ficar em casa mesmo, eu comecei a fazer essa especialização. E, olha, isso ajudou muito, porque ler autores, ler Marinoff, ler sobre, enfim, algumas questões do aconselhamento filosófico, tem me ajudado a mim, né? De uma forma mais tranquila. A análise ajuda muito, sem dúvida nenhuma, tá? Mas estar lendo filosofia no âmbito de aconselhar ou de terapêutico, né? Está sendo muito interessante. Então, está me ajudando a passar por essa fase um pouco mais sossegado e tranquilo, e esperando chegar à clínica. E aí sim, eu acredito no que a gente já falou, não dá mais para abrir esse espaço, a gente vai ter que fazer alguma coisa conjunta, uns participando pessoalmente, outros remotamente. São essas minhas considerações, turma. Obrigado, Sérgio. Juliana, Gabriel? Quer falar, Gá? Fala em seguida? Pode falar. Bom, a primeira coisa que para mim está sendo muito difícil é a questão do espaço, né? Eu não estou atendendo no consultório, eu estou atendendo em casa, e é um espaço que tem trânsito de pessoas, eu tenho cachorro, e então nesse sentido eu me sentia muito mais protegido no consultório, né? Então em casa passa a ser muito mais complicado, porque eu não tenho controle sobre as situações, e isso acaba de certa forma às vezes me deixando eu perco um pouco a minha atenção, né, nessas situações. Tem um outro ponto assim que me chama a atenção, é que às vezes tem alguns pacientes que eles têm um hábito de fazer entrevistas no dia a dia, eles trabalham com calls, então eles passam 10 horas por dia em calls, e nesse momento, né, do atendimento virtual, eles terminam uma call às 3 horas e 15 minutos e começam a sessão às 13h20. E não dá tempo para eles conseguirem entrar. Então, depois de 25, 30 minutos, parece que alguma coisa começa a acontecer durante a sessão e eles começam a entender que eles não estão numa call, que eles estão numa análise. Sim. Então, anteriormente, né, na questão, quando o atendimento era presencial, isso não acontecia, né? Então, todo esse tempo de deslocamento, né, o pré e o pós, eram momentos super importantes assim, para conseguir Sim. elaborar alguma coisa. E, enfim. Então, ou preparar o paciente para chegar, né? Ou preparar, exato. Um ritual de entrada e um ritual de saída. Exato, exato. Então, esses rituais, eles vêm se perdendo, né? E, ao mesmo tempo, eu também tenho ouvido que, da mesma forma que se perde esses rituais, existe também uma espécie de improviso, né? Tipo, a associação livre ela acaba acontecendo de uma forma mais fluida, né? Tipo, como se a pessoa estivesse nua ali na frente. E tem muitos pacientes que estruturalmente, né, já estão preparados para o que vão dizer, e aí nesse momento, como eles não têm mais tempo de conseguir elaborar o que eles vão dizer, eles já chegam e improvisam, né, falando um pouco do que eles estão me dizendo. Então, o que
é uma coisa positiva. Eu vejo como algo positivo, de certa forma. Que mais? Acho que tem uma pergunta, né, que fica sobre se é possível ou não. E pelo que eu tenho visto, é possível, sim. E é diferente, né? Com certeza, uma coisa não substitui a outra. Mas é possível. E a gente está fazendo uma experiência e vendo o que acontece, né? Com certeza, alguns pacientes estão muito mais bem adaptados a essa modalidade do que outros. E, ao mesmo tempo, muitos analistas, no início, tiveram muita dificuldade em aceitar essa modalidade como uma opção real. Ao mesmo tempo, eu vejo que, em pouco tempo, em poucas semanas, esses mesmos psicanalistas voltaram atrás e falaram, não, isso é a psicanálise, isso funciona. Talvez não 100%, mas, quem sabe, 80%. Então, são alguns Ou questionamentos. dentro do possível, né? Ou dentro do possível desse momento. É claro que se perde muita coisa, né? Se perde a questão do corpo. Até que ponto o corpo ele é essencial nesse momento, né? Então, até que ponto a questão da virtualidade para esse momento também não está sendo extremamente importante para a gente conseguir dar conta de algo tão importante que está acontecendo no mundo. Bom, acho que as minhas principais impressões eram essas. Obrigado, Obrigado. Gabriel. Ju? Bom, sendo a última, todos vocês já falaram muito do que eu também venho vivendo, do que eu também penso. Então, eu vou vou ser mais sucinta para dizer um pouco da minha experiência. Me chamou muito a atenção essa questão da liturgia, levantada pelo Serginho, combinado com a questão de essa sequência de sessões online ser muito cansativas para todos nós. O que eu penso? A gente não só está numa novidade de análises online, como estamos impostos ao isolamento. Então, essa compulsoriedade ao isolamento tem uma grande influência nesse estar cansado. Quando penso, cogito, né, que quando tivermos a opção de atender presencialmente e atender online, o fato de termos tido essa experiência de atender online vai ser algo a mais, algo que não estava previsto, quase acredito que 90% dos psicoterapeutas não adotavam esse tipo de atendimento, mas agora essa compulsoriedade mostrou a eles que é possível. E essa opção, eu acredito que tem que partir de cada dupla, né? Não é só do terapeuta, mas é a dupla, analista e analisando, das bases se o que estão fazendo lá é análise. Então, independente do local, seja online, seja presencial, a dupla questionar o que estamos fazendo aqui é análise? E aí vai entrar, é muito cedo, o Zé Luiz falou, realmente é muito cedo, estamos há 4 meses com tudo isso, a Silvana falou que é uma questão histórica, então 4 meses por uma questão histórica é nada, né? Não é nada. Então, eu acho que vai partir da dupla, da singularidade da dupla, se o que estão fazendo, seja online, seja presencial, é análise. E aí surgir estudos do que é análise. Eu acredito que, em termos de teoria, nós já sabemos que a psicanálise se circunscreve. Felipe, desculpa aqui, eu estou falando mais da psicanálise, eu sei que você, mas só para fechar esse meu raciocínio. A gente tem como balizas o inconsciente, o recalque, o desenvolvimento psicossexual, mas e na clínica? O que define a clínica?
Então, é a transferência? É o relacionamento entre a dupla? Se é isso, uma proposição, tá bom. Então, o que estamos fazendo aqui, a análise, independente do local. É isso, eu acho que, mas juntando tudo o que todos vocês falaram, eu estou bastante em consonância com tudo. E é isso. Eu queria pegar uma brechinha no que você está falando. Eu tenho um pouco de receio, para não dizer medo, do que a gente pode ouvir quando a gente perguntar para a dupla se o que a gente está fazendo é análise ou não. Isso independente de ser remoto ou presencial. Porque, na maioria das vezes, as experiências que eu tenho tido no consultório nesses anos todos é que de 10 pacientes que entram para fazer análise, eles acabam fazendo terapia, que para mim é diferente. Então, de 10, se 4 ou 5 entrarem em análise, isso independente de ser remoto ou presencial, tá bom. Então, quando eu te falo que o meu medo é de perguntar, porque a gente pode ouvir uma resposta que a gente não queira, que é uma questão também. Então, quando eu te falo que, quando eu falei no meu entendimento desse atendimento online, se teria transferência ou contra-transferência, e fica uma questão no ar mesmo, é até em relação a isso. Porque para uma terapia acontecer, não precisa de transferência ou contra-transferência. Agora, para uma análise acontecer, precisa. E eu não sei se a gente consegue fazer isso virtualmente. Também é uma questão que a gente vai ter que... Eu pelo menos, vou ter que pensar na minha clínica como que vai ser isso. Só para fazer Exatamente. Eu acho a gente está terminando o nosso momento e eu tenho uma proposta para vocês, né? Da gente ampliar esse momento em outra oportunidade, porque eu acho que a gente tem questões muito importantes que a gente poderia partilhar, né? Eu acho que se a gente tudo que foi falado é extremamente importante, né? Todos nós aceitamos esse formato virtual e pudemos superar as nossas dificuldades, né? Mas não ignoramos as vicissitudes que isso nos impôs, né? Que esse formato nos impôs. Eu acho que a questão da transferência é uma questão para separar um momento só para discutir, né? Que eu acho que é super importante, cada um tem muito a acrescentar, né? Se essa transferência, como o José Luiz falou, ela é vínculo, ela é laço, né? Então, na relação, né, nessa via de mão dupla, né, a gente está construindo o que é possível dentro, né, do escopo de cada um dos nossos pacientes, né? Cada relação é única com o nosso paciente, ela obedece a ritos particulares, né, dessa relação, inclusive, né, norteado exatamente pelo protocolo analítico ou de cada um, tá? Que segue essa ou aquela linha de trabalho, né? Mas enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma citação do Lacan, que Lacan diz, né, que a linguagem é o inconsciente mesmo, né? Então, se isso é assim, né, se a gente pode falar, pode se ver e pode falar, né, dando conta ou tentando dar conta de todo o nível de interferência, né, no meu modo de ver, né, no meu particular, né, se inaugura uma possibilidade analítica bem diferenciada, né? Então, a gente sabe que as relações se constroem dentro das possibilidades de cada paciente, né? A análise com um é diferente da análise com o outro paciente. Cada paciente vai construir dentro do seu mundo, do seu universo, e a gente tem o papel de seguir o nosso paciente ao lado dele, nunca na frente dele ou atrás dele, mas do lado dele, né? E essa jornada, né, nunca nos pareceu que seria simples,
né? Por isso essa questão adaptativa, inclusive, eu acho que a pandemia impôs, né, um a mais para nós, enquanto psicanalistas, enquanto trabalhadores dessa área, né? E eu acho que falar disso é muito importante, porque talvez norteie, né, novos questionamentos que podem surgir para toda a área, né? Porque a gente vai ter que encontrar um formato, a gente encontrou o formato que deu, mas falar desse formato talvez seja ampliá-lo, seja melhorá-lo, seja pensá-lo de uma maneira cada vez mais sofisticada, que é o tratamento da área psi, que é o tratamento analítico, né? Ou psicoterápico, né? É um tratamento muito sofisticado no sentido do que a gente se propõe, né? Então eu queria, se alguém tiver mais alguma coisa a dizer, né, que convidá-los para um outro momento, né, onde a gente continua a nossa conversa, né? A gente determina um assunto, né? A gente pode pegar a transferência, ou pode pegar o próprio vínculo, como que ele se organizou, né? Ou qualquer outra vicissitude que a gente julgar absolutamente necessária, para que a gente sente de novo, discuta de novo e se coloque, pense, né? Quem sabe esse é um canal onde a gente talvez possa auxiliar outros colegas a pensarem, né, sobre as suas clínicas, né, sobre o seu trabalho, né, sobre as dificuldades que ele tem, né, e o que ele está pensando daqui para frente. Alguém tem mais alguma coisa? Eu tenho sim, eu tenho até uma ideia, né? Primeiro que eu gosto de a gente pensar em um trabalho longitudinal. Spitz, né? O René Spitz, quando ele fez o trabalho dele sobre crianças, né? Para confirmar aquela questão das fases psicossexuais de Freud, ele fez um trabalho de 20 anos. A minha proposta é que a gente possa fazer esse trabalho longitudinalmente, tá? Para que a gente possa ver cada um de nós como que vai evoluindo. O segundo ponto também, Silvana, como falamos em dupla, de talvez fazer uma entrevista com pacientes. Talvez eu, o Felipe, o Zé, enfim, cada um de nós propor um paciente da gente que queira participar, de a gente ouvir o outro lado da história. Nós estamos ouvindo daqui, né? Ouvir o outro, o paciente, aquele que passa em atendimento, óbvio, salvaguardando os limites, enfim, para que ele também fale como ele sente essa sensação. Porque se a gente faz um trabalho longitudinal, pegando nós, analistas, e pegando os pacientes, eu acho que a gente fecha a história dos dois lados, né? E acaba ficando um trabalho muito legal. E isso pode ser uma coisa que lá na frente pode virar um texto, um livro, como você já tem essa pegada, né? E o Gabriel também, eu quero falar, o Gabriel, ele trabalha, tem um documentário que ele fez, que se depois vocês puderem ver, é lindo o documentário que ele fez, a perspectiva dele, né? Eu acho que a gente pode pensar em produzir vários materiais, tá? Pegando várias citações. Contudo, trabalho longitudinal, pegando a gente analista, mas também botando os nossos pacientes nessa história aí. É a minha sugestão. Ok. Mais alguém? Alguma sugestão? Alguma coisa? Não, eu queria só fazer um comentário adicional, que eu acho que o ponto mais palpitante nesse momento é essa questão da como se estabelece uma transferência, o papel da transferência na relação entre o profissional e o paciente. Acho que em torno disso pode se produzir muita coisa. Mas eu não posso deixar de me lembrar que eu acho que um dos requerimentos para nós como psicanalistas é a nossa capacidade de nos surpreendermos com o que cada paciente nos traz, né? Eu acho que essa é a nossa riqueza. Uma delas, né? E riqueza da dupla, evidentemente, também. E nessa surpresa está incluído o imprevisto, né? Ou seja, o trabalho psicanalítico é um trabalho em cima do imprevisto. E eu sempre digo, eu sempre entendo, vejo o trabalho de análise da dupla como sendo um trabalho de dois repentistas com uma literatura de cordel, onde um não sabe que vai falar, o outro não sabe que vai ouvir, mas é desse desconhecimento que surge a beleza de um processo. Então, acho que todos somos repentistas criando literaturas de cordel das nossas sessões, surpreendidos pelo que os pacientes nos trazem, né? Com certeza, com certeza. Mais alguém, pessoal? Bem, então vamos fazer o seguinte. Eu agradeço a todos. Nós vamos nos encontrar novamente.
Agradeço a todos a disponibilidade que vocês tiveram, o esforço que vocês tiveram de estarmos juntos. Agradeço a participação, inclusive, e reitero o convite a todos. A gente vai marcar uma nova data, né? Vai publicar essa data para aqueles que tiverem interesse de estar participando, inclusive, desses nossos encontros. Ok? Muito obrigado a todos. Foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.